Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de História, continuando o nosso capítulo que fala sobre a América Portuguesa, falando sobre o processo de colonização. Então a gente já falou sobre o início da colonização, a forma que o governo português usou para administrar o Brasil, e hoje a gente vai falar um pouco da economia e da sociedade nesses primeiros momentos da colonização. Então a gente estudou que uma das formas encontradas pelo governo português para colonizar o Brasil foi a chamada criação das capitanias hereditárias. Dividiu o território brasileiro em partes e entregou para as pessoas que quisessem vir para cá. Para incentivar que as pessoas viessem para o Brasil, o governo português adotou a plantação da cana-de-açúcar. Os portugueses eles já estavam acostumados a produzir a cana em uma ilha, na Ilha da Madeira e na Ilha dos Açores, que pertencia a Portugal. E a cana, gente, a cana é a base para a produção do açúcar. O açúcar era um produto extremamente caro nessa época. Era muito caro. Vocês teriam uma ideia, por exemplo, um rei fosse casar, a pessoa quisesse dar um presente para um rei, poderia dar um saco de açúcar que o rei ficaria feliz porque estava recebendo esse produto. Na Europa não tinha o açúcar porque o clima não era favorável para a produção. Então eles usavam basicamente o mel para adoçar as coisas. Para produzir o açúcar, aqui no Brasil foi adotado o mesmo sistema de produção adotado na América Espanhola, conhecido como plantation. Esse sistema ele é basicamente caracterizado, tem algumas características que a gente vai identificar nesse plantation, que a gente já até tratou nas aulas lá sobre a colônia espanhola. É uma grande propriedade, um grande latifúndio, então a produção era feita em fazendas gigantes. Geralmente adotava-se uma monocultura. A monocultura é quando planta uma única coisa. No caso do Brasil, a monocultura era a cana-de-açúcar, para produzir o açúcar. O trabalho, a mão de obra utilizada era a mão de obra escrava. Utilizavam-se os escravos africanos. Lá na América Espanhola foi muito utilizada a escravidão indígena. Aqui no Brasil foi mais utilizado, primeiro momento os índios, mas posteriormente a escravidão africana. E a produção ela era voltada para abastecer o mercado europeu. Então, tudo que era produzido era para levar para a Europa para ser revendido. Então, aqui é a economia açucareira. Aqui no Brasil, a gente tinha algumas condições que favoreciam a produção do açúcar, a produção da cana. Então, por exemplo, o Brasil, em algumas regiões, ele tinha um solo bom, adequado para plantar. Na região do litoral, a gente tinha um clima que favorecia, um clima quente e chuvoso, favorece a produção do açúcar. E a experiência de Portugal, então, favoreceu tudo isso, favoreceu com que o engenho pudesse ser implantado. A produção do açúcar ela era feita em estruturas conhecidas como engenho. Quando a gente fala em engenho, não quer dizer o engenho em si é onde a cana é moída para transformar em caldo ali. Mas quando a gente fala do engenho nesse período açucareiro, a gente está falando não só apenas da estrutura, mas de toda a base utilizada para a produção. Então o engenho ele tinha várias constituições. Aqui a gente tem a distribuição da produção de açúcar pelo litoral brasileiro. Aqui a gente tem as principais regiões, os engenhos, principalmente aqui, Pernambuco, que é onde vai se destacar. A gente tem aqui também região da Bahia, que são as regiões que mais vão se destacar. Aqui a gente tem a estruturação do engenho. Geralmente o engenho, gente, era uma série de construções que constituíam o engenho. Aqui a gente tem as três principais nessa fotografia. A número 1 aqui é a Casa Grande chamada. A Casa Grande era onde morava o dono da fazenda com sua família. O capataz tomava de conta. Então era a casa onde moravam as pessoas, os donos. A gente tem a segunda estrutura, que é o 2 aqui, que é a senzala. A senzala era onde os escravos ficavam trancados durante a noite. Os escravos geralmente eram um galpão com um pote de água para eles beberem, um tronco para eles serem castigados. Basicamente não tinha nenhuma mordomia para os escravos, era só isso, uma água para beber e um local para eles serem castigados. A gente tinha aqui no número 3 a estrutura que é o engenho em si, é onde o açúcar era feito. Esse engenho chamado, ele era dividido em várias partes.
tinha um local que era para moer, que a gente tem aqui, ó. Para moer a cana, poderia ser utilizado os animais para girar o engenho ou a água para utilizar e girar os engenhos. Então tirava, moía a cana, tirava o caldo de cana, levava-se para a fornalha, que era onde o caldo de cana ia ser cozinhado, até ele engrossar. Depois colocava no local onde ele ia ser colocado as formas, e aí tinha uma chamada casa de purga lá no final. Além disso, o engenho ele também tinha a plantação, onde a cana era plantada. Ele tinha, geralmente, os engenhos, na grande maioria, tinha uma capela para os donos, principalmente as mulheres, não precisar ir para a cidade. Geralmente o padre vinha rezar a missa dentro da própria fazenda, porque a sociedade ela era basicamente rural, quase não tinha importância às cidades. Aqui a gente tem um passo a passo da produção. A cana era plantada e colhida no próprio engenho, então tudo era no engenho. Na casa de engenho, o açúcar era fabricado, que é a estrutura que a gente acabou de falar. Em primeiro lugar, a cana tinha que ser amassada na moenda, ela tinha que ser moída para tirar a garapa, o caldo de cana. Depois ela é colocada na caldeira, a garapa era fervida e apurada, ficava mais grossa. É o mesmo processo utilizado para a fabricação de rapadura. Em seguida, no tendal das forças, a garapa era endurecida, era colocada nas formas. E finalmente, a forma, gente, nessa época, ela era como se fosse um formatozinho de um U de cabeça para baixo, um morrinho assim para cima. Geralmente essa forma ela é chamada de pão de açúcar. Lá no Rio de Janeiro tem um grande morro que é chamado de pão de açúcar, justamente porque lembra o formato dessas formas que ele era utilizado. E no final, o açúcar ele era levado para a chamada casa de purga, que era onde ele era lavado para se tornar o açúcar mais branco. O açúcar mesmo, quando ele é produzido, ele é da cor da rapadura, marronzinho mais escuro. Quando ele ainda tem essa cor, ele é chamado de açúcar mascavo. Ele é um açúcar mais puro, mais, como é que eu posso falar, mais saudável. Aquele açúcar mais branco, quanto mais branco e mais fino for, mais ele foi processado, então mais ruim ele vai ser. Aqui, ó, no processo de produção do açúcar, a gente vai ter a participação basicamente aqui no Brasil dos portugueses, que é quem mandava no Brasil, e dos holandeses. Como é que funcionava essa parceria? Os portugueses eram responsáveis por produzir, fazer o engenho, contratar os capatazes, comprar os escravos. Ele produziu o açúcar. Os holandeses eles tinham um papel de transportar e vender na Europa. Então, nesse processo de divisão de tarefas, vamos dizer assim, os holandeses eles saíam com a melhor parte. Os holandeses pegavam açúcar no Brasil, transportavam para a Europa e lá eles ganhavam boa parte dos lucros. Então, os holandeses ficavam com boa parte do dinheiro da produção do açúcar. Então, aqui no papel dos holandeses, ó, eles eram responsáveis pelo capital, investiam o dinheiro, eles emprestavam o dinheiro para o dono dos engenhos, eles eram responsáveis pelo refino do açúcar, transformar ele em grãos, porque geralmente o açúcar, quando ele termina de ser produzido, ele é uma barra, um pedaço, como se fosse uma rapadura, então ele tinha que ser quebrado para transformar no pozinho. Os holandeses pegavam, transportavam e comercializavam, então eles ficavam com a maior parte do dinheiro. Eles tinham muito interesse nesse processo. Então os holandeses pegavam aqui, principalmente em Pernambuco, ó, levavam para Portugal e o dinheiro ficava lá na Holanda. Então, eles tiveram um papel de interesse que vai, inclusive, ser discutido mais à frente lá, que a gente vai ver. Então, aqui a gente tem ó, a animaçãozinha mostrando o transporte, chegava em Portugal. De Portugal, eles levavam lá a parte dos lucros para a Holanda, que é um pequeno país que tem lá na Europa. Então, aqui a questão do trabalho. Como eu falei anteriormente, o trabalho basicamente era feito pelos escravos. Aqui a gente tem as principais regiões que trouxeram, que mandaram escravos africanos para o Brasil. Então eles saíam da África, geralmente eram trazidos ou para Pernambuco, ou para Bahia, ou para o Rio de Janeiro. E lá eles eram vendidos em mercados de escravos e distribuídos. Então os povos africanos foram usados como escravos nos engenhos coloniais, eram vendidos como animais, tornavam-se propriedade de seu dono. Os escravos africanos, gente, os negros que eram trazidos da África, eles eram considerados como um bicho. A própria Igreja Católica dizia que os escravos não tinham alma, então eles poderiam ser explorados.
Diferente dos índios. Na visão da igreja, os índios poderiam ser salvos, os africanos não. Eles poderiam ser usados para trabalhar. O comércio de escravo era um mercado lucrativo. A produção, a vinda aqui na África, geralmente a comercialização era feita a partir de uma troca. Os portugueses levavam produtos para trocar lá na África. Os escravos que eles traziam geralmente eram prisioneiros de guerra. Eles eram trocados, por exemplo, por cachaça, por fumo, por armas, e aí eles traziam para cá. E quando chegava no Brasil, os escravos eles eram revendidos por uma verdadeira fortuna. Então eles compravam, vamos dizer, por 1 litro de cachaça, chegava aqui eles vendiam por uma fortuna. Aqui a gente tem a questão da venda e as outras atividades que tinham no Brasil. No Brasil não era só a produção do açúcar. O açúcar era para produzir e vender para fora. Para complementar, tinha que ter a produção para alimentação. Então, tinha que se produzir para as pessoas comerem internamente. Então, era produzido feijão, arroz, mandioca, que era utilizado na produção interna. O gado, a criação de gado, a pecuária, ela é extremamente importante, porque ela gerava a força utilizada no transporte, por exemplo, aqui para moer um engenho, era utilizado o boi. Ele produzia a carne, geralmente os escravos comiam carne seca, carne de sol. Ele produzia o couro, que foi muito importante, principalmente aqui no Nordeste. Então, no início, a produção de gado, a criação de gado, ela ocorria na mesma região do litoral que o açúcar, a cana-de-açúcar. Com o passar do tempo foi entrando para o interior, principalmente aqui do Nordeste. Aqui, ó, a atividade subsidiária da produção do açúcar, que era o gado, era utilizado como força motriz, força para fazer girar o engenho. Utilização dos trabalhadores livres também a gente tinha. Outras atividades complementares aqui que a gente tem, a produção de cachaça, a aguardente. A cachaça, tem gente que diz que ela foi descoberta, a chamada aguardente, dentro dos engenhos, quando ela ia se produzir, ficava lá evaporando, cozinhando o caldo da cana. A cachaça é feita da cana de açúcar também. Ficava cozinhando e evaporava para o teto. Muitas vezes os escravos apanhavam, ficavam todos machucados e iam trabalhar. E aí quando ia evaporando, batia lá no teto, às vezes pingavam a gota do vapor que tinha evaporado, se transformava em gota de cachaça e pingava nas costas e ardia. Os escravos perceberam, começaram a beber e descobriram ali a cachaça, começaram a beber em si. A cachaça, ela era importante porque ela poderia ser utilizada lá na África para trocar por escravos. A gente tem também a produção de tabaco. O tabaco é o fumo, também muito valorizado na África para ser trocado por escravos. Então a gente tinha esses produtos que eram usados lá na troca pelos escravos. Era utilizado como escambo lá no tráfico negreiro. E para finalizar, a gente tem aqui a parte que fala sobre a sociedade açucareira. Como era dividida a sociedade açucareira? Gente, a sociedade açucareira, ela era, por exemplo, patriarcal. O que é uma sociedade patriarcal? É onde o homem é ele que vai mandar. As mulheres nessa sociedade, ela não tinha voz nem vez. Ela tinha que obedecer ao pai, o marido. Muitas vezes as mulheres se casavam, eram escolhidos, o marido era escolhido pelo próprio pai, não tinha o direito de escolher com quem ele ia se casar. O marido colocava ela dentro de casa, ela nunca mais saía para fora de casa. Ela tinha que obedecer, ela tinha que ser submissa. Ela era uma sociedade conservadora, com seus valores. Ela era uma sociedade escravista, baseada no trabalho escravo. Então era comum, por exemplo, aqui ó, a fotografia mostrando, pessoas brancas utilizarem até mesmo para serem transportados escravos. Ela era uma sociedade rural. A gente quase não tem cidades, as cidades eram muito pequenas, porque a produção do açúcar ela era feita nas fazendas, no interior. Então a sociedade ela era rural. A cidade era só para ir comprar o material que precisava, voltar todo mundo para suas casas. E ela não tinha mobilidade social. Quem era rico ia ficar rico, quem era pobre ia ficar pobre. Então, essas são as características da sociedade açucareira. Então, a gente vai encerrando por aqui, gente. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado, é só entrar em contato que eu estou à disposição de vocês. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau. Fiquem bem. E até mais para vocês.